Varejo é sobre vendas sim, mas antes de tudo é sobre gente. Sobre você que sente, que cria, que arrisca e que mesmo cansada segue, porque sabe, a vida no varejo não se separa da vida real. É como lidar com números e com emoções. É cuidar do negócio sem esquecer de cuidar de si. É conciliar sonhos e prazos. Aqui a gente fala sobre tudo isso. Além das prateleiras, além das metas. Eu sou Lara Moreira, esse é o Além do Varejo. Hoje eu recebo aqui no Além do Varejo o Rodrigo Barbosa, que é mentor, palestrante, LinkedIn Top Voice e autor do livro A Sua Carreira é Você. Ele fala sobre liderança, carreira com muita profundidade, clareza e muita verdade. Nesse episódio, a gente vai conversar sobre os erros que travam o crescimento e como lidar com propósito e o que realmente faz a diferença em 2025. A ideia aqui é que a gente traga muitas dicas práticas para que vocês possam aí já aplicar de imediato nos negócios, na carreira de cada um. E que bom, Rodrigo, te ter aqui. O Rodrigo hoje é um profissional da educação e a gente tem uma longa experiência. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa experiência dele e a gente estava aqui dizendo, a gente começou falando, né, como vendas mudam um ponteiro e como todo mundo hoje tem que ser um bom vendedor. Então aqui a gente vai falar de carreira, de propósito, de liderança e de vendas também. Rodrigo, para começar, assim, com impacto, o que alguém que quer crescer na carreira, mas sente que está estagnado, pode fazer ainda essa semana para virar o jogo? Primeiro, obrigado, Lara, pelo convite. Privilégio estar aqui junto com você. Eu também sou do Nordeste, então quando a gente tem essa oportunidade de ter essa troca, para mim é incrível, né? Essa pergunta ela é muito importante. Geralmente, quando a gente tem algum objetivo, a gente quer olhar primeiro para fora. Só que quando a gente tem um objetivo, a gente tem que olhar primeiro para dentro. Se algo você tem desejo, mas você não tem um plano, não vai mudar. Então eu sempre falo que a mudança começa com um desconforto, um incômodo. E alguém que está querendo destravar esse seu crescimento, ou destravar algum objetivo, o primeiro é olhar para dentro. Fala o seguinte: "Poxa, quais são minhas principais habilidades? O que que eu já tenho de trajetória? Quais são as minhas conquistas?". Isso é olhar para trás para entender o que você tem para oferecer para frente. Então, uma primeira coisa é fazer essa autoavaliação. Olhar para trás e falar o seguinte: "O que é que eu sou bom? Eu sou bom nisso. Eu sou bom em técnica de vendas, eu sou bom em escutativa, eu sou bom em planejamento estratégico. Então o que é que eu sou bom?". Fazer essa lista. Depois, a minha trajetória, por onde eu passei, por onde eu trilhei, os mercados que eu atuei. E o último ponto é: quais foram as minhas conquistas? Quando você olha para trás, você vai ter orgulho e confiança para você olhar para frente e ter uma mudança. É impressionante como esse é um exercício simples, né, aparentemente simples, e que as pessoas não fazem, porque hoje a gente está imerso numa quantidade de informações imensa, né, sendo tocado, assim, por todos os lados, e as pessoas vão sendo embalados nessa rotina incessante e não param para analisar o que foi vivido, né, quais são os erros, e é para esse olhar mais estratégico para dentro, que é autoconhecimento mesmo, né. Exato. Então a gente precisa dar esse reset para poder dar passos longos para frente. Sabe uma coisa que eu falo sobre isso, Lara, que na minha opinião, assim, sem sombra de dúvidas, Uhum. sem a menor dúvida, o grande inimigo dos profissionais e dos empresários é o piloto automático. É verdade. Que ele é engolido pela rotina, ele é engolido pela demanda, ele é engolido pelos problemas, Pelas urgências. sempre. E eu falo, todo negócio travado tem um empresário bombeiro. Oh, que bom a gente falar sobre isso, um apagador de incêndios constante. Sabe aquele empresário que está com o extintor na mão o tempo inteiro? Aham, Que é o tempo entendo. inteiro a equipe trazendo problema para ele apagar esses incêndios? Aham. É o piloto automático, que ele não está parando para ser estratégico, e ao mesmo tempo o negócio está travado porque ele só fica como bombeiro. Quantos empresários conheceu nesse nível? Muitos, A maioria, né? muitos. E por várias vezes já me vi nesse lugar. Então, a gente está falando de algo muito importante aqui, esse olhar estratégico, parar no meio dessa rotina incessante para planejar os seus próximos passos. Isso é indispensável para o crescimento do negócio. Vamos para a segunda. Vamos. Para quem deseja ser promovido sem mudar de empresa, o que você sugeriria como primeiro passo para se tornar visível e estratégico? Eu estou te fazendo essa pergunta, Rodrigo, porque as pessoas
muitas vezes estão no lugar inseridos numa corporação, numa grande empresa, ou às vezes numa empresa menor, e sempre pensando: "E se eu saísse daqui?", né, "Eu não estou satisfeita nesse lugar, o que que eu", e às vezes, o primeiro passo para essa mudança acontecer no futuro, parte de uma mudança de postura ali, naquele lugar onde você está. Então essa pergunta é é pensando nessas pessoas, né, quem deseja ser promovido ou mudar de empresa, o que você sugeriria como um primeiro passo para se tornar visível e estratégico hoje, lá onde você está? Essa é uma excelente pergunta. Geralmente eu falo sobre isso nas palestras que eu faço nas empresas, né, porque eu costumo fazer uma enquete, eu falo o seguinte: "Quem aqui quer ser promovido?" E a maioria levanta a mão. Uhum. Eu pergunto: "O que você tem que fazer para ser promovido?" Me responde, e poucas pessoas sabem responder. E às vezes a resposta é dar resultado, e não é simplesmente só isso, né. Quando eu olho para minha trajetória, eu tive 9 promoções em 7 anos, em grandes empresas. A última empresa que eu trabalhei foi na AstraZeneca, 7 promoções em 6 anos. Eu saí de um salário de 3 para mais de 30 durante esse período. E depois que eu tive esses resultados, eu me perguntei, eu falei: "O que que eu fiz para eu ter resultado acima da média?" E eu entendi um ponto chave. Qual foi o ponto? É que a maioria dos profissionais quer uma promoção pós-paga. Como assim? Sabe telefonia? Que tem o pré-pago e o pós-pago. Aham. Eu costumo falar, Lara, que promoção e demissão são conquistas. E o processo seletivo ele é diário. Fantástico. Faz sentido isso? Total. O processo seletivo ele é diário. Todos os dias a tua liderança avalia você no trabalho. Todos os dias o empresário avalia a tua entrega no trabalho. E ao final do dia, na minha época, eu acho que na tua época também, Sim. mas eu tinha um porquinho. E que eu Uhum. recebia moedas da Uhum. minha mãe, alguma cédula, cédula da dos meus pais, e eu falava: "Poxa", depositava isso no porquinho. Uhum. Imagina como se todo dia a gente tem no trabalho a oportunidade de receber uma moeda e ao final do dia eu só tenho 2 porquinhos para depositar. Ou eu vou depositar no da promoção, ou eu vou depositar no da demissão. E de maneira mais prática, é até o título do meu livro, é "O profissional que as empresas precisam". Eu vi. E eu trago um ponto legal, Laura, que é o seguinte: para que você consiga crescer, você tem que se transformar no profissional que a empresa precisa para a próxima posição. Eu falo o seguinte: se eu preciso ser o profissional que a empresa precisa, aí eu faço a seguinte segunda pergunta: o que é que a empresa precisa? E a empresa precisa de 3 coisas apenas. Toda e qualquer empresa, não importa o segmento, só quer vender mais, gastar menos e ter mais lucro. Tu tem vários negócios. Sim. O que é crucial para você? Quais são os principais indicadores? Vendas, custo e lucro. É isso que mexe o ponteiro do negócio, ou seja, se o profissional consegue fazer a empresa vender mais, fazer a empresa gastar menos, fazer a empresa ter mais lucro, ele faz a empresa crescer e ele vai crescer junto com a empresa. Sim. Alguém vai te ver lá naquele lugar, né. Não tem como Não não tem ver. como, é Só verdade. que o resultado ele é só a base. Você tem que entregar resultado, você tem que se posicionar, deixar claro para a empresa: "Empresa, chefe, eu quero crescer aqui, o que que eu preciso fazer? O que é que eu não tenho feito, que se eu fizer, isso vai me possibilitar participar da próxima entrevista para o próximo nível?" Ter conhecimento do próximo cargo e fazer uma exposição daquilo que está sendo feito, porque os profissionais acreditam, Lara, que o chefe tem a obrigação de ver tudo. O chefe nem consegue ver tudo. É obrigação sua compartilhar com o chefe o que e como você está fazendo o teu trabalho. Porque aí ele vai falar: "Poxa, Lara está fazendo um trabalho incrível. Tá impossível não promover Lara. Se eu não promover ela, eu perco." Aí você é promovida. Isso que o Rodrigo está falando é tão importante. Tomem nota disso, porque as pessoas estão ocupando lugares, muitas vezes, e você pode ter uma rotina super sacrificada de horário e estar ali passando horas naquele ambiente de trabalho e produzindo, mas o que o Rodrigo trouxe aqui para a gente foi uma visão estratégica. Você tem que estar ali pensando estrategicamente, né. Além, de entregar o que a empresa precisa, eu preciso ser visto. Então eu preciso, eh alcançar aquele meu chefe imediato, né, não s eu estou fazendo aquilo que tenho que fazer, mas eu também preciso mostrar que eu estou fazendo, né, então, eu acho que essa comunicação, fazer essa mensagem chegar ali no teu líder imediato,
e, de modo que você possa ser enxergado de verdade, né, e não ficar ali só ocupando um espaço. Posso fazer uma analogia? Uhum. É que os profissionais querem ser promovidos igual a gente vai no restaurante. No restaurante eu consumo e depois eu peço a conta, geralmente é assim, né. Sim. Só que a promoção é feito cinema. Primeiro eu pago para a empresa Uhum. e depois eu sou promovido. E o Sim, pagamento para a empresa é resultado, posicionamento, conhecimento e exposição do trabalho. sim. É isso daqui, que eu chamo de PPCA. Uhum. Performance, posicionamento, conhecimento e exposição é o caminho para você conquistar a tua promoção. Não tem outro, não tem outro. Essa isso é uma metodologia que tu É um método criaste, que eu né? criei, é um método que eu criei. Esse método que tu criou foi o que eu vi de mais, assim, que faz mais sentido para mim, de tudo que eu já vi Sério? para um profissional que está dentro de uma empresa, né, não estou falando aqui para aquele profissional que está ocupando um espaço dentro de uma empresa, faz muito sentido E tem uma isso. outra coisa que tu falou que eu acho que é legal trazer. Empenho é diferente de desempenho. Uhum, muito. Tu não vai ser promovido porque tu tá trabalhando 10 horas, 12 horas, 14 horas, 16 horas. Tu não vai ser promovido porque, entre aspas, tu veste a camisa da empresa. Tu não vai ser promovido porque você trabalha num sábado, no final de semana. Isso é empenho. Uhum. A empresa precisa do teu desempenho. Tem gente que trabalha menos e cresce mais. Eu não precisei trabalhar mais do que os meus colegas para ser promovido 1 2 vezes por ano. Sim. Só que eu era mais estratégico, eu fazia o que o meu chefe valorizava e eu fazia aquilo que a empresa precisava, E fazia com que teu chefe enxergasse o isso, né? tempo inteiro. E aí uma Fantástico. coisa, no relacionamento, Uhum. eu sou casado, esse ano eu completo 10 anos de casamento. Como é que eu faço a minha esposa ser mais feliz quando eu faço uma surpresa pra ela, né? Sim. O chefe também gosta de surpresa. Então imagina tu fazer alguma coisa que o teu chefe não te pediu, que ele não espera, mas que ele valoriza. Tu vai se destacar com isso. Não tem s não e esse pronto, a fórmula é Tá completa. dado, né, Essa tá Lara? dada, tá Agora é só dada, fazer. é só fazer. Qual foi um "não" que você ouviu e que mudou a sua forma de liderar ou de tomar decisões? Caramba, que pergunta boa. Teve ou não? Uma vez eu estava já era líder, trabalhava na AstraZeneca, e eu assumi a posição da AstraZeneca com 22 para 23 anos, de uma posição de liderança, numa multinacional onde a maioria tinha no mínimo 10 anos a mais do que eu, ou seja, eu com 22, o gerente mais novo no Brasil tinha 32. Tinha 33, eu lembro o nome dele, Felipe Braderoli, inclusive. 33 anos na época. E surgiu uma vaga que era o pior resultado do Brasil. O meu chefe chegou na sala, a sala com todos os líderes, ele virou para mim e falou o seguinte: todo mundo tá achando que essa vaga agora vai para Rodrigo, né? Deixa eu falar para vocês, não vai. Na mesa, assim, ó, todo mundo. Essa vaga não vai ser de Rodrigo. Eu falei por dentro, eu, tipo, super incomodado. E aí um perguntou por que não vai ser de Rodrigo. Ele falou porque o Rodrigo é um talento da companhia, ele é muito novo. Esse é o pior resultado do Brasil, são 36 equipes no Brasil. Uhum. Esse é o pior resultado. Se em 6 meses a pessoa que assumir essa posição não entregar resultado, eu vou precisar demitir. E eu não quero correr esse risco com o Rodrigo. E eu fiquei super frustrado, né? Imagina, numa sala, 10 gerentes, ele fala isso assim, beleza. Quando isso aconteceu, os líderes se juntaram e falaram o seguinte, ó, chefe, hoje tu não vai pro happy hour. Porque era comum a gente passar o dia inteiro em reunião de liderança Uhum. e no final do dia a gente ir pro happy hour. Sim. Então os meus pares barraram o líder. Quando a gente chegou no restaurante para jantar, aí todo mundo falou, ó, gente, só tem uma pauta hoje. A pauta é como a gente promove o Rodrigo amanhã. Eu me emociono falando isso porque eu não esperava que os meus pares pudessem me promover. Uhum. E aí passou a noite, sei lá, de 7 horas da noite até 1 hora da manhã. "Ah, mas Pensando na Rodrigo nisso, estratégia. Rodrigo", eu calado. Aham. E eles falando: "Rodrigo fez isso, Rodrigo é aquilo, Rodrigo isso, pá-pá-pá, pá-pá, pá-pá". Beleza. No outro dia de manhã, o chefe chega, Hinaldo o nome dele. Se "Time, a gente vai falar esses tópicos hoje". Aí um fala assim: "Chefe, a gente tem uma pauta primeiro". E aí falou o seguinte, ó: "Se você não promover Rodrigo, você não tá honrando um time. E se você promover Rodrigo, você tá promovendo todo o time". Que forte. E aí falaram o seguinte, primeiro, o Rodrigo não vai errar. E quando ele errar, a gente vai estar aqui para ajudar. Segundo, Rodrigo já mostrou que não é sobre idade, é sobre maturidade e mentalidade, e ele já tem. E terceiro,
pode colocar o senhor na reta por ele. O chefe virou e falou o seguinte: "Mas sou eu que mando, Hum. não são vocês que decidem". Aham. E aí um falou o seguinte: "É você que decide, mas é a gente que apoia". Não tinha alternativa para ele. Para resumir, Hã. eu saí de 36º para segundo do Brasil em 6 meses. E aquele não, no primeiro dia, me ensinou o seguinte: vai ter momento que o teu chefe vai querer te proteger, mas tu Uhum. tem que ter coragem para dizer o seguinte: "Eu tô preparado para assumir, Uhum. Não preciso dessa proteção. eu não preciso dessa proteção". E aí ele virou para mim e falou o seguinte: "Tu vai assumir essa equipe e tu vai demitir fulana". Eu falei: "Então não me dê a equipe". Aí falou: "Por quê?". Eu falei: "Se tu tá me dando a equipe pra tu dizer o que eu vou fazer na equipe, não precisa de mim". Sim. Eu com 22, 23 anos já. Uhum. Eu fa Ousado. eu falei: "Ou você me dá a equipe pra eu tocar a equipe, ou você não me dá a equipe. Eu vou entender. Agora ela, eu só demito depois de eu ver. Eu tô te ouvindo, eu não posso demitir com aquilo que eu ouço. Eu Sim, preciso demitir com aquilo que eu vejo. sim. Eu ainda não vi. Em 90 dias eu vou tomar essa decisão, mas eu não vou tomar essa decisão com você me desafiando desse jeito não". Enfim, então foi um não que me Sim, marcou, sim. porque eu vi as pessoas ao meu lado, os meus pares, que entre aspas, tinha gente querendo aquela vaga e que me defendeu. Uhum. Sim, Outra coisa, o meu chefe querendo me proteger. E depois o risco que eu assumi. E isso pra mim foi uma grande aula, tanto que eu me emociono e quando eu lembro, eu fico impactado ainda hoje. sim, é forte. Então, para vocês que estão aí assistindo, né, quantas vezes, já oportunidades como essa já bateram ali na porta ou já foram, vislumbradas ali, e você não deu um passo de coragem, né, por às vezes estar buscando uma proteção ou estar ficando ali debaixo do guarda-chuva de alguém, e essa ousadia. Toda a evolução da gente, quando a gente olha para a história das pessoas que construíram carreiras e que alcançaram promoções, né, com mais rapidez e realmente mostraram resultados, isso sempre foi precedido de um passo de coragem, sempre. Então, quando a gente fica ali acanhado num canto, né, e sem medo de avançar, a gente vai estar estagnado mesmo, né, não tem outra alternativa. Sabe uma frase que ela, Uhum. Yasmin do meu time, trouxe pra mim há 2 semanas, e que eu falei: "Caramba, isso é muito verdade". Ela trouxe pra mim e falou o seguinte: "Não existe equipe de alta performance com líder de baixa coragem. É, a coragem é indispensável para o líder. E líder que não tem coragem não vai É ter grande verdade. conquista". É, é. E ela foi demitida, essa moça? Foi. Foi, né? Mas eu decidi depois, né, lá atrás. Tá. Eu te perguntei isso porque eu acho que a maior missão do líder é desenvolver pessoas, né? E como é gostoso, é desafiador, lógico, porque num primeiro momento, quando você enxerga, né, alguém na equipe que não está ali pronto para desenvolver uma atividade ou, enfim, para cumprir uma missão que você determine que seja importante para a empresa, o seu primeiro ímpeto é: "Vou demitir", ou vou fazer uma substituição. E aí eu comparo muito o líder, talvez seja até uma visão um pouco romântica da liderança, mas eu me enxergo muito nesse papel, então eu comparo muito o líder como um educador, um pedagogo mesmo. Eu acho que essa é a grande missão que a gente tem. É lógico que vão existir as pessoas que não vão, querer se movimentar nesse sentido de evoluir, de aprender, mas muitas delas, né, é muito gostoso você como líder enxergar a evolução das pessoas. Você tirar uma pessoa de um ponto para o outro e, em muitas ocasiões, falta um estímulo, falta o encorajamento, falta a direção, e esse eu acho que é o grande papel do líder, e eu acho que esse é o grande legado do líder mesmo, você Sim. enxergar uma evolução nas pessoas que passaram ali pela sua liderança. Mas eu posso trazer esse contexto dela? Eu acho que isso daqui Uhum. é uma provocação, uma aula legal. Eu liderei ela 3 meses, ela foi uma das pessoas mais inteligentes que eu já liderei na minha vida. Eu tô falando só na AstraZeneca foram mais de 400 que eu liderei. Então, 80% das pessoas que eu liderei foram promovidas. Ela foi desligada, não foi por capacidade, Uhum. foi por quebra de relação de confiança. Aí esse ponto não tem como ser superado, assim, dificilmente, né, vamos dizer, não existe como, mas dificilmente
eu não tolero. Sabe qual é a Uhum. primeira conversa que eu tenho com a pessoa quando vem trabalhar comigo? Lara veio trabalhar comigo hoje. Eu falo, Lara, vê só, tu não vai conquistar minha confiança, tá? Se tu tá vindo trabalhar comigo, Eu confio em você. 100%. Certo. Ou seja, vamos escrever a partir de agora Hum. um novo capítulo do teu livro, que é a tua trajetória profissional. Sabe qual é o título? Que eu vou colocar o título e todo dia tu vai escrever as páginas. Uhum. O título é 100% confiança. Certo. Tu não vai conquistar minha confiança. Agora tem um ponto que é super importante pra mim. Eu não trabalho com 99. Certo. Eu não trabalho com 99% de confiança. Eu só trabalho com 100% de confiança. E quando você quebra isso, é um princípio. Certo. Comigo, é um Uhum. princípio da minha liderança, a Uhum. confiança. Então, toda vez eu escrevo no guardanapo, 100% de confiança. Eu escrevo no papel ofício, 100% de confiança. Esse é o título do capítulo que a gente vai escrever agora. Eu não trabalho com 99. Combinado? E aí, pra resumir, ela quebrou minha confiança, tomei a decisão de demissão. Foi a única que eu demiti na AstraZeneca. Eu, de maneira direta, né? Eu já tive outros líderes que eu desafiei os líderes a demitir. Mas eu me tornei mentor dela depois. Sugeri ela fazer transição de carreira, uma área que ela tivesse mais potencial. Uhum. E ela saiu hoje, enfim, eu sou mentor dela até hoje. Ela me indica várias pessoas. Então, eu fiz uma demissão que mudou o comportamento dela para sempre Uhum. e que ela foi uma das pessoas mais inteligentes que eu já tive. Às vezes a demissão é um prêmio, né? É, É é uma difícil oportunidade. enxergar assim, Sim, mas ela teve naquele momento. maturidade e ela entendeu isso com muita clareza e ela me agradece até hoje. Uhum. E você acabou cumprindo a sua missão de líder, como mentor, de ajudar a desenvolvê-la, né. Eh, já teve algum momento, Rodrigo, em que você pensou: "Eu não vou dar conta disso", e naquele momento, o que te fez seguir em frente? É pra ser sincero, né? É. Eu nunca pensei isso não. É? Ai. Eu nunca pensei assim: "Eu não vou dar conta". Sabe por quê? Uhum. Porque quando Deus dá a visão, ele já preparou a provisão. Eu acredito nisso também. E eu falo que na minha empresa hoje são 3 sócios. Uhum. Eu, a minha esposa e Deus. Então eu convidei Deus para ser sócio na nossa empresa, e eu falei assim: "Deus, tá vendo esse meu plano?" Eu orava assim, tá, Lara? "Tá vendo esse meu plano? Olha que Uhum. coisa linda. Sim. Abençoa esse plano aqui, tá maravilhoso." Eu aprendi tem uns 3 anos pra cá que eu falei o seguinte: "Deus, tá vendo esse meu plano? Esquece ele. Constrói o teu, Que eu tô dentro. só não deixa eu te atrapalhar." Essa tem sido a minha oração. E Sim. quando eu sei que Deus é meu sócio, eu vou ter medo de quê, Lara? É. Quando eu sei que Deus é, entre aspas, o meu líder, eu vou ter medo de quê? Então a confiança que eu tenho e a ausência de medo não é naquilo que eu sei fazer ou na capacidade que eu tenho, mas é naquilo que quem me criou. Sim. E quando eu sei que Deus está comigo, que eu sei que Ele está comigo o tempo inteiro, não há o que temer. E aí o versículo que guia muito é Josué 1:9, seja forte e corajoso. É. Sabe que tem algo nesse versículo que eu vi que, assim, que as pessoas às vezes não enxergam, né, e que tem muito significado? Seja forte e corajoso. Existe uma ação, um verbo, seja, É, né. Então, ele não falou para Josué: "Você é forte e não, corajoso". Seja forte e é uma corajoso. ação. É uma ação. Então quando É Deus diz difícil. pra é difícil. É. E aí quando perguntam assim: "Caramba, Rodrigo, tua carreira é incrível. Caramba, teu negócio é incrível", eu falo: "Cara, a única coisa que eu tive foi fé." As pessoas olham pra mim e falam: "Caramba, tu é muito corajoso, tu abriu mão de tudo pra zero." Eu falei: "Não, pô, não é mérito meu, eu li." No dia que eu fui pedir demissão, eu li a Bíblia, Deuteronômio 1. Já passasse muito tempo nesse monte, chegou na hora de ir pra terra prometida. Eu vou contigo, acabou. Uhum. Então, eu falo que esse medo, não é que eu às vezes não tenho frio na barriga, eu tenho pra caramba frio na barriga. Pra caramba frio na barriga. Eu tive muitas mudanças, já fui jogador, já fui call center, enfim, tive muitas mudanças. Às vezes eu falo: "É esse passo?" E aí eu falo: "Deus, me dá a tua visão, me mostra, me dá sinais." Uhum. E aí quando ele mostra, mesmo que eu falo que a empresa tem um chefe, que é o caixa, né. Uhum. O chefe de qualquer empresa é o caixa. Uhum. Às vezes o caixa diz uma coisa, Deus diz outra, eu sigo Deus. Sim. Com frio na barriga, Ele tá acima do caixa, né. muito, muito. Claro. Ele tá acima de tudo, né. Aham. E aí, de verdade, medo, se eu falasse pra você: "Eu tive medo dessa vez, eu tive medo daquela vez", eu ia falar uma resposta bonita. Aham. Eu queria a resposta verdadeira. Aham.
quando a gente está conectado, né, e por isso a gente não pode se desconectar nunca. Realmente essa coragem, ela brota, né, lógico que é uma busca que a gente tem através dessa conexão, mas é uma coragem que ela brota de forma sobrenatural mesmo, e ela é fruto dessa consciência, né. Eu sou filho do criador de todas as coisas. Eu tô aqui e dentro de mim existem as capacidades todas que eu preciso para realizar aquilo que eu fui criado para ser. Eu sempre falo, Rodrigo, que a gente é verdadeiramente feliz e completo quando a gente encontra através da nossa quando a gente vive através da nossa atividade profissional, o plano, né, o propósito para o qual nós fomos criados para ser. Quando a gente olha para dentro e a gente, através dessa conexão com Deus, a gente entende, esses são os meus talentos, é isso que eu nasci para transbordar. E eu vou dar passos nessa direção, eu acho que a gente é verdadeiramente feliz. É simples e complexo ao mesmo tempo. A gente falou um pouco sobre medo e eu me pego nesse lugar, né, às vezes, principalmente agora abraçando essa nova atividade, mentorar pessoas, e às vezes eu, num dia muito agitado, insano e cheio de responsabilidades, né, porque eu tenho que, eh equilibrar a minha rotina profissional no varejo, que é uma rotina muito intensa, porque o varejo tem essa característica, e ao mesmo tempo esse braço de educação. Exatamente nesse momento onde eu estou começando, às vezes eu me pego nesse lugar, né, assim, por instantes, assim, muito breves eu penso, eu estou será que eu preciso passar por isso, né? Ou então é aquele né, aquele frio na barriga, mas ao mesmo tempo, imediatamente surge em mim, né, a certeza de que eu tenho essas capacidades, né, todas aqui, e de que eu estou cumprindo uma etapa que é importante e que foi planejada por ele. Então, imediatamente esse medo vai embora. É engraçado que às vezes o medo tá à noite ali no fim de um dia cansativo, e aí quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é realmente antes de pegar o celular e absolutamente qualquer outra coisa, é falar com o meu pai e conversar com ele sobre os planos daquele dia, Sim. e fazendo exatamente essa troca que você disse, né, O meu desafio é a ansiedade, sim, eu também. entendeu? Aham. Porque aí eu confesso que eu sou muito visionário, desbravador, então assim, isso me empurra muito, né. A minha Sim, esposa me ajuda às vezes a: "Poxa, coloca o pé no chão, sim. vamos ao invés de ir nessa velocidade, diminua um pouquinho, Uhum. ao invés de arriscar tudo nesse cesto aqui, né, vamos diversificar um pouquinho", ela me ajuda nisso. Um desafio que eu tenho é a ansiedade. Sim. Por essa minha cabeça acelerada, Uhum. então às vezes Deus, e aí tem outro versículo que fala, né: "Não andeis ansioso por coisa alguma", e aí é um desafio, e esse é o versículo que eu tenho que ler quando eu tô Sim. ansioso, Uhum. mas o medo eu tenho um pouco. Ansiedade é um ponto que eu preciso equilibrar e Sim, regular um pouco mais, sim, entendeu? eu também, eu tenho bastante isso. E a Aí a gente atividade física ajuda. sim, é. E esse remédio, né, que a gente sabe que existe o remédio que é a conexão com ele, Exato. porque você É o melhor tratamento. você sai daquele lugar de agitação, né, um exercício diário, e a e pede mesmo, eu peço: "Pai, acalma a minha alma", sabe, assim, me dá essa paz que excede todo o entendimento humano, e aí você que se coloca ali no lugar de tratamento mesmo, né. Exato. Aí a gente consegue equilibrar essa ansiedade. Eu também, eu tenho bastante essa sensação. Eu queria que tu me falasse de algo, assim, profundo que tu aprendeu com alguém que tu, né, nessa jornada de mentorar pessoas. Que eu aprendi Alguém o que que alguém te ensinou, uma lição. com os meus mentorados, Sim, meus com seus alunos, mentorados. tá. Aprendo muito com eles, tá. Hoje eu tenho 150 ativos hoje, já Uhum. passaram mais de 1000 nos últimos anos. E tem muitos deles que têm coisas que eu não tenho. Alguns é um conhecimento que eu não tenho, alguns é um comportamento que eu não tenho, alguns é uma comunicação absurda, e alguns são algumas competências, né.
De tudo que eu já vivi, eu acho que tu fala o seguinte, eu vou fazer as perguntas mais difíceis que eu já fiz na minha vida pro Rodrigo, né. De tudo que eu já vivi, que eu mais aprendi foi com um mentorado chamado Alberto, que é a capacidade de se reinventar. Comecei a mentoria com ele num nível profissional, numa frustração emocional, incomodado com seus resultados, incomodado com a sua remuneração. Só que antes dele ir para o pico, subir o Everest Uhum, para fincar a bandeira da conquista como ele está hoje, ele passou um grande vale. E ele me ensinou sobre uma capacidade de resiliência absurda, de aspectos pessoais, de aspectos profissionais, de conflito interno, e que sabe aquele ditado da fênix? uhum. Foi exatamente isso que aconteceu com ele. Ele precisou ressurgir. Isso nunca precisou acontecer comigo, de verdade. Eu nunca passei pelo vale do jeito que ele passou. Mas isso me mostrou que é possível e que pode acontecer com a gente. Vai ter um momento que a gente pode estar no fundo do poço, entre aspas. E que não necessariamente vai ser financeiro. Uhum. Às vezes vai ser emocional, Sim, às vezes vai ser financeiro, às vezes vai ser familiar, às vezes vai ser na relação com Deus. Existe um fundo do poço para todas essas áreas. sim. Quando a gente não se percebe, a gente pode estar nele. Uhum. Mas ao mesmo tempo existe uma transformação que tem uma história que eu vi que retrata bem esse exemplo dele. Existiam 2 fazendas no interior. Uma fazenda estava super bem cuidada pelo caseiro, outra fazenda não estava bem cuidada pelo caseiro. E aí um pastor de uma igreja comprou a fazenda que não estava sendo bem cuidada. A fazenda estava com mato alto, a casa, suja, o telhado, eh, com furos. Em 15 dias, o pastor comprou essa fazenda e começou a ir para a fazenda, começou a capinar, pintou a casa, trocou o telhado. E aí o caseiro da casa que estava linda chegou na divisa entre as fazendas, era uma colada com a outra, falou assim: "Caramba, que coisa incrível Deus está fazendo na sua fazenda". O pastor Uhum. que comprou a fazenda parou, pensou e falou: "Como é que eu respondo esse caseiro?". "Já sei", você fala: "Cara, tu precisava ver quando Deus cuidava dessa fazenda sozinho". Que fantástico. Adorei essa história. Então ponto, Lara, é que Deus está ali cuidando, Mas mas tua a gente tem que parte fazer a nossa é, parte. é isso. E o que eu aprendi com o Alberto é que enquanto ele não estava fazendo a parte dele, Deus estava tratando ele. Uhum. Mas a partir do momento que Deus continuou fazendo a parte dele e Alberto começou a fazer a parte dele, ele se ressurgiu como a fênix. Sim, E o ponto é, a gente vai fazer a nossa parte. sim. Mesmo com fé, com dependência, com experiência, a nossa parte tem que ser É. feita. Noé precisou construir a arca, né. Então sempre tem essa parte mesmo, a gente o papel ali, né, trazendo para a história de Noé, o papel de Deus era fazer chover e de Noé construir a arca. Então quais são as arcas que a gente precisa construir, Exato, né? Essa é uma pergunta que a gente sempre tem que fazer. perfeito. Qual arca eu vou construir? E muitas vezes a construção dessa arca, só você está ali acreditando nela. Quando Noé começou a construir a arca, Minha família. todos riram, né, a família inteira, mas ele estava tão convicto de uma palavra que ele tinha recebido, de da assinatura daquele plano, né, o seu criador ali: "Vai Noé, eu estou contigo", da instrução que ele recebeu. E o barulho externo é tão grande, que a gente não para às vezes para receber essas instruções. Verdade. Mas todos nós temos uma arca para construir. Eu vi aqui em alguns conteúdos seus, que você fala que muitos líderes cometem erros invisíveis. E qual deles, Rodrigo, com toda essa experiência que você tem no ambiente corporativo e lidando com líderes, né, e com, enfim, com empresários, empreendedores, qual desses erros você mais vê se repetir que você considera muito grave? Essa foi a pergunta mais fácil que tu fez até agora, tá? O maior erro que líderes cometem é não ouvir a sua equipe. Esse é o maior. Eu acho que esse erro ele deriva um pouco do que eu vou te perguntar agora. O ego é um tema delicado no ambiente de trabalho. Teve algum momento em que o ego quase te fez errar feio e como você trabalhou isso? Muitos momentos. Eu falei que eu não tenho medo, Uhum. e eu preciso regular essa outra parte. Imagina,
Eu com 22 anos, sendo executivo mais novo. Eu crescendo 1 a 2 vezes por ano numa empresa que para você ser promovido uma vez, geralmente são 3 anos, 2 anos, 3 anos. Uhum. Eu tendo uma remuneração que eu não pagava a minha casa, era a empresa que pagava. Eu não pagava o meu carro, não pagava o combustível. Eu tinha uma passagem por mês para eu visitar minha família. A empresa que pagava, não era eu. Eu saí de uma realidade que eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, eu ganhava R$ 315, 299 era para eu pagar o plano de saúde da minha mãe. E eu fui crescendo muito rápido. Me tornei executivo numa das maiores empresas farmacêuticas do mundo, a AstraZeneca. Uhum. O resultado que a gente tinha aqui no Brasil era o melhor resultado do mundo da empresa. Nossa. No mundo inteiro. O melhor resultado na linha terapêutica, que era o tratamento do diabetes tipo 2, o Uhum. melhor resultado do mundo era o nosso aqui no Brasil. Eu tinha que explicar na mesma semana para o Japão como é que a gente fazia, para a Índia como é que a gente fazia, para os Estados Unidos, para a Alemanha, para a Inglaterra, enfim, imagina isso. E eu sempre pedi a Deus um coração manso E humilde. e humilde. Mas em alguns momentos eu falei: eu sou o cara". Pensei isso, já pensei. Sim. E quando a gente pensa isso, é o caminho do sucesso para o fracasso. Uhum. Então, a minha autoconfiança, ela já passou um pouquinho do ponto que eu precisei regular. Uhum. E a minha esposa me ajuda sempre nisso, tá. Que bom. A minha esposa é o meu ponto de equilíbrio absoluto nisso. Ela fala o seguinte: "Ó, não precisa você falar isso. Desnecessário esse teu comentário. Não tem nada a ver tu falar isso na palestra". Que legal. Ela é desse jeito. Eu saio da palestra, a primeira coisa que eu vi Ela ela e o meu Aham. time, eu falo o seguinte: "O que é que foi? Eu preciso melhorar na próxima". É a Uhum. primeira pergunta. "Não quero saber se foi legal". Eu falo ao meu time: "Isso foi muito bom". Eu disse: "Não, não, não. Quero saber, me fala com especificidade". Então, já aconteceu isso comigo, e eu precisei regular. E aí eu falo que é o seguinte: qualquer profissional, qualquer empresário tem 3 pontos chaves. O maior erro capital é não ouvir a equipe, Uhum. ok? Mas tem 3 inimigos capitais, de qualquer empresário e de qualquer profissional. Primeiro, ego, achar que você sabe tudo, Uhum. vai cair. 2, medo, não arriscar que você precisa arriscar. Uhum. 3, ponto cego, tu não enxergar o que está acontecendo para conseguir atuar. Sim. Então, se você é um profissional, um líder ou empresário e quer crescer mais, cuida do teu ego, diminui teu medo e expande a tua visão para não ter ponto cego. Certo. Faz sentido? Total, total. E isso é importante que a gente realmente frise e repita que isso deve acontecer com muita gente. Você olha para a sua trajetória, enxerga um crescimento, né, viveu aquilo tudo, aí você começa a ficar autoconfiante demais. Sim. Eu sei, enfim, eu já experimentei tudo, isso aqui eu já sei a fórmula do sucesso, isso aqui vai dar certo que é a minha experiência, aí você olha para aqueles liderados e diz: "Não, vocês não têm a experiência que eu tenho, vocês não têm o resultado que eu tenho, vocês", mas o liderado, ele está ali na ponta, ouvindo o cliente, ele está ali enfim, ele está ali como representante, né, como a ponte entre a empresa e o seu cliente. A gente vê muito isso acontecer também no ambiente de vendas, e às vezes o gerente é super experiente, chega no ambiente e não quer ouvir o vendedor que está ali na ponta conversando com o cliente. Então, isso vale para uma equipe de vendas, para um líder, né, de uma pequena equipe de vendas, isso vale para um grande empresário, principalmente que já alcançou muitos resultados, como tu falaste, liderando grandes equipes e, enfim, com muitos subordinados e muitas camadas ali abaixo, até você ouvir quem está ali na ponta, e tanto o ego como o ponto cego derivam dessa postura Sim. altiva, né, de não ouvir, as pessoas. Então esse é um exercício prático muito importante para quem lidera um time, não importa onde você esteja, qual o tamanho da sua empresa, ouvir ali o máximo de camadas possíveis que estão ali abaixo de você. Tem 3 perguntas que a gente tem que fazer uma vez por mês quando a gente tem uma equipe. Uhum, Como você está e não vale tudo bem? uhum. Onde eu posso te ajudar? Onde eu preciso melhorar? Se o líder, uma vez por mês, senta com o seu time e faz essas 3 perguntas: "Como você está? Como eu posso te ajudar? Onde eu posso melhorar?", acabou. Tu vai ouvir tudo que tu precisa. Essa pergunta, onde eu posso melhorar,
Quantos líderes fazem isso, É, Lara? acho que pouquíssimos. E o quão poderoso é? Porque se tu ouve Totalmente. o teu time naquilo que tu precisa melhorar, não é mais fácil tu agradar teu time? Total. Agora tem um ponto, tu pergunta e cala a boca. É. Porque se tu perguntar, a tua equipe falar, e tu for justificar, Uhum. teu time não vai falar mais. Perfeito. Perfeito. Pergunta e cala a boca. E outra e assim, a postura também que o líder, naquele momento, adota, né, uma postura de Tem que ser aberto, né, escuta. tem que ser É aberto. isso, eu tô aqui para ouvir vocês. Exato. Isso é muito importante. Olha, tomem nota dessas 3 perguntas, porque isso é fantástico, Rodrigo. Não é simples e Simples, completamente poderoso. totalmente, é. Às vezes a gente na maioria das vezes, a gente tá ali tentando adivinhar o que o time precisa. "Ah, eu tenho uma eu quero ter uma cultura forte", e fazendo 1000 planos mirabolantes. "O que que eu posso fazer pela minha equipe?", né, e "O que que eu posso fazer para melhorar os processos da minha empresa?", e tirando tudo da minha cabeça. E a gente perde a oportunidade de perguntar, como você disse, né, uma pergunta simples. Da mesma forma a gente pode fazer com o cliente. Às vezes eu trago muito ali para o cliente, porque eu trabalho com vendas, né, então às vezes a gente fica: "O que que o meu cliente quer? Mas o que que eu poderia fazer para surpreender o meu cliente? Como eu posso melhorar os meus serviços?" E a gente poucas vezes pergunta para esse cliente: "O que você deseja da minha empresa? Onde eu poderia melhorar?" Qual é o nosso principal cliente, Lara? É o nosso time. Sim, total. E se eu não escuto o meu principal cliente, que lida com o meu segundo principal cliente, que é o cliente externo, como é que eu vou melhorar? É Como é isso. que o meu time vai cuidar do cliente externo, se eu não tenho cuidado do jeito certo do meu cliente interno? Não tem como. Então, empresas e equipes de alta performance têm um grande cuidado interno primeiro. Com certeza. A experiência de satisfação do cliente externo passa primeiro pela experiência de satisfação do cliente interno. Faz O todo NPS que eu faço para o meu cliente, eu tinha que fazer primeiro para o meu time. Uhum. Eu estou o tempo inteiro preocupado. Como é que está o nível de satisfação dos meus clientes? Como é que está o nível de satisfação dos meus clientes? Mas qual foi a vez que eu virei para o meu time e falei: "Time, como é que está o nível de satisfação de vocês trabalhar aqui junto comigo?" Gente, ouvir, Lara. É, Pergunta certa. sei. É E simples, tem que ter humildade também, porque tu tem que fazer a pergunta e, ó, pum, tu pode receber pancada. é. Mas é mais fácil se tu É. sabe que o teu time deseja que você mude. Uhum. Não, essa pergunte e fique calado, eu acho essa eu vou salvar, vou adotar. Rodrigo, em 2025, o mercado não valoriza só quem sabe muito. O que diferencia os profissionais que crescem e os dos que ficam no mesmo lugar? Tem uma frase que eu costumo utilizar nisso daí, que é o seguinte: não adianta você ser um profissional competente e experiente, o mercado não quer mais isso. O mercado quer alguém que resolva, seja a solução para sua posição. Primeiro, tu não está contratado aqui para tu trabalhar 8, 10 horas não, tá? Tu Uhum, está contratado aqui, tu é contratado para quê? Eu sempre faço a pergunta: para que você é contratado? A pessoa fala: para entregar resultado. Eu disse: não, 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 tu é contratado para resolver problema. uhum, E o que é que acontece? Chega o problema, o profissional faz o quê? Reclama. Quando chegar o problema, agradece, porque se não tivesse problema, não tinha a tua posição. É a primeira mentalidade que você tem que ter. 2, entrega resultado. 3, compartilha como é que você entrega resultado. Então eu falo que é posicionamento, comunicação e exposição. É isso que te gera crescimento e aceleração em 2025. É se posicionar para o próximo nível, se comunicar do jeito certo e expor aquilo que você está fazendo. Porque tu conhece alguma empresa grande, pensa numa marca grande. Fala uma marca grande para mim, Lara. Uma marca grande, 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 grande. Que tu gosta. a Farm, por exemplo, Beleza. Ela investe em marketing. investe Então por que o bastante. profissional não tem que investir no marketing interno para ele conseguir crescer? Uhum. Se a Farm é a Farm, e eu sei porque a minha esposa gosta também. Se a Farm é a Farm, ela já tem o nome que ela já tem a presença que ela já tem os clientes que ela continua investindo em marketing. Porque você, um profissional interno na empresa, não tem que dar visibilidade sobre aquilo que você está fazendo. Então, os dias de hoje é sobre posicionamento, comunicação e exposição. Tudo isso aqui através de um caminho estratégico. Existe um Uhum, jeito certo de fazer, óbvio, uhum. mas não é competência e experiência. Antigamente a gente contratava pelo currículo.
pela faculdade que estudou, Sim, pela empresa que trabalhou. sim, Hoje, eu estava te falando antes do podcast, eu entrevistei mais de 1000 pessoas nos últimos anos. Eu que sou o recrutador que defino quem entra, eu nem vejo currículo lá. sim. Não importa onde você trabalhou, importa o que você vai fazer quando você entrar aqui. Me fala, o que é que tu já resolveu? Me fala, onde é que tu errou? Me fala, se tu entrar aqui, o que é que eu posso esperar nos primeiros 90 dias? Uhum. É isso. Eu não contrato o passado. Eu contrato o futuro baseado naquilo que tu fez no teu passado. Mas profissional não vive de passado. O salário que tu fez no mês passado, a empresa não tem que ser grata, não. A empresa já te pagou, pô. Certo. Óbvio, tem a gratidão, tem a liderança, tem a conexão. Isso é importante. Uhum. Mas nos dias de hoje, todo dia zera. Vendas, dia 1, o que é que acontece, Lara? Zerou. Zerou, zerou. Acabou. Na carreira não é diferente. No negócio não é diferente. Só que a gente ainda não tem essa mentalidade. Uhum. Aí o meu papel é levar essa mentalidade para o mundo corporativo no Brasil, para os profissionais e para as empresas. Para trazer o quê? Senso de autogerenciamento. É isso. Tá nas nossas mãos, né, tá nas mãos de vocês. Sempre, Sempre. sempre. É. Eh, Rodrigo, como você enxerga o papel da liderança diante de um cenário com a inteligência artificial, Legal, novas gerações múltiplas e múltiplas formas de trabalhar? legal. Primeiro, antes de olhar para frente, eu preciso fazer a seguinte pergunta: o que é que sempre funciona na liderança? Porque muitas vezes a gente fica o seguinte: ah, agora está nessa tendência, agora nessa tendência. De tempos em tempos vão ter tendências. Então, ao invés de eu pensar o que é que vai funcionar, eu tenho que me perguntar o que é que nunca deixou de funcionar. Porque o que nunca deixou de funcionar, nunca vai deixar de funcionar. Certo. E aí um ponto é, primeiro, qual é o maior líder de todos os tempos? Jesus Cristo. Por quê? Esquece o aspecto religioso. Por que a Uhum. gente fala dele? Porque existem características na liderança de Jesus que são totalmente eficientes para qualquer líder hoje. Perfeito. Ele investia em pessoas, Ok. o time dele era diverso, Ok. ele era um grande contador de histórias, Exato. ou seja, ele tinha didática. Perfeito. Sabe o que eu paro para analisar e falo o seguinte: imagina, Jesus viveu 30 anos. Eu falo o seguinte, agora eu vou liderar. Ele lidera por 3 anos. 3 anos é a liderança de Uhum. Jesus? Sim, líder, mas 3 anos. Ele não tinha uma equipe, ele forma uma equipe com quantos? 12. Uhum. Quantos tinham experiência naquilo que iam fazer? Nenhum, Ah, tá? Começa com 12, nenhum tinha experiência. A equipe de Jesus que começou com 12 e que ele liderou por 3 anos, viramos quantos? Bilhões. certo. Há quanto tempo? Mais de 2000 anos. Aí eu falei: "Caramba". O que é que ele fazia? Comecei a me perguntar. O que é que Jesus fez nesses 3 anos que fez ele construir a maior e melhor equipe com a maior performance de todos os tempos? Eu falei: comecei a estudar. Eu falei: "Primeiro passo, direção, comunicação, parábola. É aqui que a gente tem que ir, gente. Esse é o caminho que a gente tem que chegar. A porta é estreita, então é direção. O líder tem que fazer a direção, primeira coisa. Definir prioridade e dar o caminho. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Pronto, Vamos. esse é o caminho. 2, desenvolvimento. Vem cá, senta aqui, o que é que tu precisa? Pedro, que é isso, Pedro? Eu tô andando aqui sobre a água. Tu tem que ter mais essa habilidade, Uhum. mais essa competência. Judas dando beijo, Uhum. João Batista, enfim, vários outros. Ele desenvolvia a sua equipe. E terceiro ponto, servir, lavar pé. Uhum. Lara, Jesus. Aham, rei. Ou seja, os 3 pilares da liderança que Jesus utilizou, que Há sempre 2000 anos funcionou atrás. e que sempre vai funcionar é direção, desenvolvimento e servidão. Inteligência artificial é a direção. O que é que tu tem que aprender com IA? Uhum. Desenvolvimento, como capacita a tua equipe para isso? Servidão, senta com a tua equipe para ouvir o sentimento dele em relação a essa transformação. Choque de geração da mesma coisa. Ah, a geração Z Z. serve para nada. Uhum. Ah, é? E quem criou? Quem criou? Não foi tu não? Porque os pais da geração Z, que estão dentro das empresas, falam mal da geração. Tá, e teu filho quando entrar? E aí? Uhum. É essa mentalidade. Então o ponto é, a geração anterior sempre vai criticar a atual.
Por quê? Porque a cabeça é diferente. E o que vai mover as pessoas nunca vai mudar, Só né. que tem um ponto. Tem uma palestra minha que o título é o seguinte: Inteligência social na era da inteligência artificial. Uhum. Porque vai chegar a IA, assim como já chegou o celular, assim como já chegou o computador, assim como já foi fax, assim como já foi a vitrola, TV. TV, rádio, vai chegar a próxima inovação. Mas quem entender de gente não vai sofrer não. Acredito nisso também. O choque geracional, quem entender de gente consegue ter Uhum. sucesso. A inteligência artificial, quem entender de gente vai saber como potencializar a IA para conseguir fazer o negócio performar. Perfeito. O negócio é a gente, Lara. Uhum. E se a gente fizer aquilo que Jesus fez e que funciona até hoje, vai passar a próxima inovação e eu vou ter sucesso. Na minha Perfeito, cabeça é isso. perfeito. É isso. Fantástico. A gente está caminhando aqui já para o final, mas eu todo mundo tem que ouvir esse podcast e com papel e caneta na mão. Várias perguntas importantes, né, o Rodrigo deu aqui, e isso se transformou numa metodologia, né, Rodrigo? E, Sim. assim, muito tua mesmo, porque eu lidero a equipe já há muitos anos e a forma de perguntar é muito importante. Então, tu tens qual é o nome desse teu método? Assim, você batizou ele com Teve o batismo. Eu desenvolvi 3 métodos diferentes. Uhum. Eu tenho o método profissional SA, que são para os profissionais que querem crescer e se destacar nas empresas. Eu tenho o método líder SA, Sim. que é para os líderes construírem equipes de alta performance. Uhum. E eu tenho o método empresário SA. Rodrigo, Uhum. por que SA nos 3? Porque eu acredito que a sua carreira é o seu negócio. Uhum. Porque eu acredito que você é o responsável pelo teu crescimento, pelo teu sucesso e pelo teu fracasso. Uhum. Porque eu acredito que uma trajetória profissional, e independe se você é profissional, se você é líder, se você é empresário, ela não é medida, o indicador de sucesso, quando você terminar a tua vida, que teu neto sentar com você e falar o seguinte: "Vovó, por que a sua carreira foi um sucesso?". Você não vai dizer: "Porque eu fui tal posição e eu ganhei esse dinheiro". Não é isso que ele vai querer ouvir. Uma carreira de sucesso, ela é medida pelo propósito que você tem, o protagonismo que você assume e a performance que você gera. Uhum. E eu entendi que o sucesso não era o título que eu coloco no LinkedIn Uhum. ou o salário que entra no final do mês. Uhum. Porque quantas pessoas ricas têm Não uma tem vida sucesso, fracassada. fracassada? Muitas. Quantos empresários com muito dinheiro têm uma família devastada? Quantos executivos de grandes empresas pagariam para voltar atrás, Uhum. só para participar da criação dos filhos? Então eu acredito, Lara, que a nossa principal equipe é a nossa família. Que a gente não trabalha na empresa A, na empresa B. A gente trabalha para nossa família e o nosso futuro. Na empresa A ou na empresa B. Uhum. E que o indicador de sucesso é quando tu acorda para trabalhar e fala o seguinte: "Hoje eu tenho o privilégio de cumprir esse propósito na vida dessas pessoas. Uhum. Hoje eu vou ser protagonista daquilo que no final do dia eu vou ter um sentimento positivo. E hoje eu vou gerar performance para mim e para o lugar que eu estou". Perfeito. E aí cada pessoa, de acordo com Com sendo essa profissional, classificação, líder e empresário, tem um caminho estratégico que eu guio e acelero eles sim, em relação ao crescimento. O meu principal objetivo é crescimento exponencial, só que sem perder valor, sem perder a essência, é colocando Deus, saúde, família e trabalho uhum, nessa perfeito. ordem. E a gente percebe muito bem quando tu fizeste as perguntas, né, essa classificação aí, e são momentos de carreira diferente mesmo, né. Eu tenho dito muito isso, assim, Rodrigo, como o maior problema das empresas e de um modo geral, né, e sejam elas pequenas, médias ou grandes, o maior problema das empresas é comportamental. Sempre. Então não tem como você, como um mentor experiente, que tem técnicas, né, técnicas de montar time comercial e técnicas de venda, enfim, a gente abre os livros e encontra muitos passos e planos, mas sem trabalhar as questões comportamentais, Não vai emocionais, não vai funcionar. não dá. Então essa é a base, né. Essa é a base, e por isso é que isso se mistura tanto na nossa conversa, né. Perfeito. Atitude, coragem, resiliência, servidão, tudo isso passa por aspectos da personalidade que tem que ser trabalhados, né, em qualquer lugar
em qualquer mentoria, em qualquer faculdade, deveria ser pelo menos, né, assim, na Mas a gente escola. aprende, infelizmente. Sim, não, Isso que eu tô falando, eu não aprendi na faculdade, não, na pós-graduação, nem no MBA, nem no intercâmbio. é. E eu falei o seguinte: "Se essas pessoas seguem essa trilha e elas não aprendem ela lá, eu vou abrir mão da minha trilha para fazer elas acelerar". Uhum. Foi isso que eu decidi. E aí Deus me deu essa visão, né. É, eu vou cumprir a missão, né, E que acabou, Deus que eu e acabou. que ele me O meu entregou. chamado. É, que bênção, né, poder viver isso. Agora a gente está chegando aqui ao fim e eu queria terminar com uma pergunta. Qual é a verdade, Rodrigo, que você gostaria que todos entendessem sobre carreira, liderança, antes de se frustrarem ou desistirem? A gente já falou muito aqui, né, de várias verdades, mas tenta compilar isso, assim, numa Uma frase: mensagem, numa frase. "O limite do seu crescimento é você. Não é teu chefe, não é tua empresa, não é a cidade que você mora, não é o país que você vive, Uhum, não é o segmento que você trabalha. O limite do seu crescimento é você. E se você quer crescer, você tem que investir em você". uhum. Rodrigo, coloca uma parte prática. 10% do que você ganha, reinveste no teu desenvolvimento profissional. Então, se você ganha, eu ganhava R$ 315, eu pegava R$ 30, eu comprava um livro. Certo. Passei a ganhar R$ 900, 2 livros. Uhum. R$ 1.800, um curso online. E fui ganhando, ganhando, ganhando. Até hoje eu faço isso, Lara. Até hoje eu faço isso. Sim, Hoje eu invisto centenas de milhares de reais por ano no meu desenvolvimento profissional. Rodrigo, você vai parar quando? Nunca. nunca. Porque se o limite do crescimento profissional sou Uhum, eu não posso me limitar. Porque quando eu paro de investir, eu paro de crescer. Se a gente parou para analisar que a Farm, que é referência no seu segmento, uhum. continua investindo até hoje, se eu como profissional ou como empresário quero continuar crescendo, eu preciso continuar investindo. Então a frase é: "O limite do seu crescimento é você". O limite do seu crescimento é você. Eh, isso vale, não importa aonde você esteja. Se você está trabalhando numa casa como ali cozinheira, ou se você é um cobrador de ônibus, ou se você é um grande empresário. Essa semana, a minha funcionária chegou para mim e disse: "Eu vou sair daqui", ela estava até um pouco emocionada, ela disse: "Eu vou deixar vocês". E eu falei para ela fez um curso, né, fez uma formação, terminou enfermagem, e eu falei para ela: "Eu tô feliz por ti, tu tens que ir mesmo". Eu falei: "Se há algo que eu possa te dizer, nunca pare de estudar, nunca. Você vai para o interior, lá pega a internet, compra um curso online, nunca para de estudar". E isso é exatamente isso se traduz na frase que você acabou de falar, né, tudo está nas suas mãos, isso vale para qualquer pessoa. Hoje a gente, eh, sobre tudo que você quiser aprender, tá no YouTube, tem os livros são acessíveis, né, para todo então essa é uma decisão pessoal, de evoluir, Sempre. e só isso vai te fazer progredir. Isso dói, isso às vezes exige renúncia, porque os prazeres estão aí, né, e muitas vezes você vai ter que abrir mão de um final de semana, de uma ida para a praia ou de enfim, daquele momento único que você tem, mas isso é uma construção para o seu futuro. Sempre. O preço que você não paga hoje, você vai pagar amanhã. Você é fruto das Ou suas seja, se escolhas, hoje né. você paga o preço do seu investimento, você vai ter uma colheita de crescimento. Se hoje você paga o preço do prazer, lá na frente você vai sofrer. É simples assim. A sua vida é resultado dos seus esforços, da soma deles ou da falta deles. Perfeito. É isso. Gente, foi muito bom, acho que tem mais de uma hora aqui. Rodrigo, adorei. Vou assistir de novo esse podcast, anotando. Quero levar essas perguntas para os meus times todos e guardar para a minha vida mesmo. Quero te agradecer muito aqui pela tua contribuição, foi muito valorosa. E desejo que Deus continue a te inspirar, te fortalecer, né, inspirar a tua esposa, que é ali teu guia também, né, alguém que Deus colocou também na terra para poder contribuir nessa missão, Muito. e que a tua missão possa impactar mais e mais e mais e mais vidas, né. A educação
realmente é algo transformador, é a única coisa que pode transformar a vida das pessoas, então que a tua voz possa alcançar todas as camadas. Obrigado. Eu falo muito assim, eu não sou o protagonista, é a mensagem. Uhum. Quando eu sempre tenho a oportunidade, a missão da minha vida hoje é ser e fazer a diferença na vida das pessoas, e eu faço isso hoje através de desenvolvimento profissional. Sempre quando eu vou fazer uma palestra, quando eu entro na minha mentoria, quando eu vou gravar um podcast, eu falo: Deus, que seja um momento de valor, me use em teu favor, vamos juntos fazer a diferença na vida dessas pessoas. E a minha expectativa é que hoje a gente tenha conseguido fazer isso com quem está assistindo e ouvindo a gente. Eu não tenho dúvida. Eu fui transformada por aqui, nossa plateia também. Ai, e eu tenho certeza que vai ser muito importante para quem está ouvindo. Então eu quero pedir para vocês compartilhem essa mensagem, as pessoas para que as pessoas possam acompanhar ali Rodrigo mais de perto, serem transformados através dos ensinamentos dele. E é isso, que bom poder estar aqui contigo. Obrigada. Eu que te agradeço. Sucesso para você também. Obrigada.